CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 29 de agosto, quinta-feira com muita repercussão sobre os jogos de ontem, Copa do Brasil, e hoje teremos mais, e claro, a preparação de Ponte Preta e Guarani para a rodada do fim de semana. Apesar que o Bugre só joga na terça-feira, mas vai trabalhar muito durante o FDS. Todo moderno. Sempre sonhei em falar isso no ar. Boa. Então vamos lá, basquete feminino. Campinas manteve o 100% de aproveitamento do Campeonato Paulista. Fora de casa, a equipe venceu Catanduva por 91-74. Casa Nova foi a cestinha da partida com 28 pontos. Campinas volta a jogar no domingo contra Sorocaba, 11 da manhã, no ginásio do Tênis Clube. Antônio Lupe, a Ponte Preta em reta final de preparação para enfrentar o Santos amanhã na Vila Belmiro. Bom dia! Tudo bem, Carlão? Bom dia para você, uma excelente quinta-feira, não só para você, mas também para todos que acompanham o CBN Esportes. Amanhã tem Macaca em campo, a Ponte vai em busca da reabilitação e também para apagar a atuação que teve péssima contra o Operário na última rodada na derrota no Majestoso por 1-0. Daqui a pouco o zagueiro Sérgio Rafael vai falar sobre a preparação da equipe e a cobrança interna entre os jogadores para melhorar o rendimento. E agora há pouco, rapaz, recebi uma informação que foi publicada no Globoesporte.com pelo jornalista Heitor Esmeriz. Jean Carlos vai precisar passar pela terceira cirurgia no joelho. Formado nas categorias de base da Macaca, o atleta se lesionou no treinamento da última quarta-feira e vai ficar aí provavelmente fora dos gramados por um bom tempo. A gente só está aguardando um posicionamento da Ponte Preta, mas a informação já foi publicada no Globoesporte.com pelo Heitor Esmeriz. Que triste a situação do Jean Carlos, jovem lateral da Macaca. Imagina a cabeça do atleta, né? Meu Deus do céu, Jean com potencial, já vinha sendo reaproveitado, né, pelo técnico Nelsinho Batista, já vinha entrando nas partidas e agora passa por mais uma turbulência na carreira. 21 anos, muita força aí ao Jean, muita força mental aí, porque não vai ser fácil não. Brasileiro feminino, Palmeiras empatou com o Cruzeiro em 2-2 ontem em Jundiaí, lá no estádio Jaime Sintra, e garantiu classificação à fase semifinal da competição. As palestrinas encaram o Corinthians na próxima fase. A Ferroviária também garantiu vaga ao bater o Internacional por 2-0 em Araraquara. O time Grená enfrenta o vencedor de São Paulo e Grêmio, que duelam hoje à tarde. O noticiário dos clubes da capital, ou melhor, o destaque de Gabriel Dudziak. O São Paulo foi derrotado pelo Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor atacou mais, teve chances para vencer, mas acabou punido aos 47 do segundo tempo e perdeu por 1-0. Hoje o Corinthians entra em campo também pelas quartas de final da Copa do Brasil. Às 8 horas da noite, o Alvinegro com equipe mista encara o Juventude em Caxias do Sul. Amanhã, o Santos joga contra a Ponte Preta pelo Brasileirão da Série B na Vila Belmiro. Já o Palmeiras não terá o lateral direito Mike para o duelo contra o Atlético Paranaense no próximo domingo. Tá aí, movimentada a preparação das nossas equipes ou das equipes de São Paulo para o fim de semana. Tênis, Novak Djokovic garantiu vaga na terceira rodada do US Open com uma vitória tranquila sobre o compatriota Laslo Djere. O sérvio, número 2 do mundo, não enfrentou grandes dificuldades para superar o adversário. Após vencer os dois primeiros sets por um duplo 6-4, Djoko se beneficiou da desistência de Djere devido a uma lesão e confirmou passagem para a próxima fase. Antônio Lupe, o Guarani, se preparando longos dias para enfrentar o Coritiba terça que vem no Brinco de Ouro. É uma semana mais do que cheia para o Guarani, né? Que vai ter mais de 10 dias de preparação até o duelo contra o Coxa. Torcedor meio que dividido sobre esse intervalo longo. Foi bom
ou foi ruim? Porque o Guarani vinha embalado pela campanha no início do retorno. Mas e esse tempo? Vai ser bom para o Guarani melhorar ainda mais o rendimento e sair da zona do rebaixamento? São perguntas jogadas ao ar pelo torcedor do Bugre. Lohan, atacante que foi contratado recentemente, disse que esse tempo foi bom. Sabe por quê? Por quê? Porque o Bugre vai poder jogar em casa na estreia do atacante. E outra, um bom tempo pro Alan Al colocar ainda mais a filosofia dele em prática e ajudar o Guarani a sair dessa situação ruim em que se encontra na Série E B. daqui a pouco, no bloco do Guarani, você dá a sua opinião se esse tempo foi bom ou se foi ruim. Opa, com certeza. Vamos aguardar ansiosamente. Lupe. E o sorteio da Liga, hein? Eu ia até falar pro Fábio Scheibe decifrar o sorteio, o regulamento da Champions, mas achei melhor não, porque é uma confusão danada. Uma nova era do futebol europeu começa hoje, à 13h, o sorteio da Champions League 2024-2025. Vai definir os confrontos da chamada fase de liga. O evento será no Grimaud Forum, em Mônaco. Desta temporada em diante, a Liga dos Campeões não terá a tradicional fase de grupos com 32 equipes. Agora são 36 times, em que cada um jogará 8 vezes na fase de liga. Fábio Scheibe, bom dia, direto do Principado de Itu. Que confusão esta Champions League, diferente da Copa do Brasil. Tivemos um malvadão ontem em Salvador e hoje o Vasco da Gama na Colina Histórica. Fabião, bom dia. Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Ainda bem que você não me falou para decifrar aí, para dar com destaque esse sorteio. Não ia cometer essa maldade com um amigo, jamais, porque é bem confuso, cara. Eu também não entendo nada. Eu sei que tem 4 potes também, mas não tem mais grupo. É uma confusão danada. Vamos ver hoje à 13h. Amanhã a gente traz a informação correta para o ouvinte. Mas falando de Copa do Brasil, hoje tem um jogo recheado de polêmicas, né? Vasco da Gama e Atlético Paranaense duelam pelo primeiro jogo, o jogo de ida das quartas de final em São Januário, depois daquele Vasco e Atlético na segunda-feira pelo Brasileirão, que terminou em pancadaria, terminou em briga, em confusão após o jogo com jogadores, segurança, e hoje eles duelam novamente Vasco e Atlético Paranaense às 20h. Hoje também tem o jogo do Corinthians, como foi dito anteriormente, mas ontem o Flamengo se deu bem. Mais uma vez o Flamengo conseguiu uma boa vantagem jogando fora de casa, venceu por 1-0 o Bahia lá na Fonte Nova e tem uma ampla vantagem para o jogo de volta no Maracanã no dia 12 de setembro. O gol do rubro-negro ontem foi anotado pelo Bruno Henrique. Só uma curiosidade, viu, Carlão? Parece que o Rogério Ceni não se dá bem com o Flamengo. De 13 jogos dele como treinador, incluindo todas as equipes que ele dirigiu, São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, são 13 derrotas para o Flamengo. O Rogério Ceni não tem nenhum empate, portanto, 13 jogos, 13 derrotas. Rogério Ceni no comando de um time adversário do Flamengo. É engraçado, o Rogério tem algumas coisas na carreira dele como treinador, não só esse jejum, este número negativo contra o rubro-negro, mas contra o São Paulo também. Né? O Rogério enfrentando o São Paulo também não tem bons números, né? Curiosamente, as equipes em que o Rogério trabalhou, né? Tirando aí o Fortaleza, em que ele fez um bom trabalho, mas contra São Paulo, um time que ele tem uma grande identificação, e com o Flamengo, que ele também foi campeão, ele não tem bons números. Realmente muito curioso essa situação aí envolvendo o técnico Rogério Ceni. 11h14 e você pode, claro, participar do CBN Esportes através do nosso WhatsApp 19991869070. 991869070. O CBN Esportes comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto. E o homem dos streamings, o homem online é Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h15, o intervalo é muito rápido. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís, bom dia, 11 horas 17 minutos, o trânsito na nossa região, Thaís. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Rosimbo Maia, tem obras próximo à Avenida Brasil, pela pista da direita, motorista reduz a velocidade desde a rua Paula Bueno, isso sentido centro. Pela pista da esquerda são boas as condições, no sentido norte-sul tem excesso de veículos na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Brasil tem lentidão na saída do Balão do Timbó, sentido Vila Nova, no sentido centro são boas as condições. Quem segue pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade reduz a velocidade sentido Guanabara na saída da rua Dona Rosa de Gusmão. No sentido Castelo são boas as condições. A Avenida Luiz Ismânio tem trânsito intenso na chegada à Praça Tiro de Guerra. Carlão. Obrigado, Thaís. Acelera para aproveitar as promoções da AutoZone, a maior revendedora de autopeças e acessórios originais do Brasil e do mundo. Toque de Ouro, com André Heller. 11 horas 19 minutos. André, bom dia no nosso Toque de Ouro, Campeonato Paulista ainda, né, em compasso, não vou dizer de estreia, porque nós já estreamos, né, mas ainda aquele início, né, de temporada. O Campinas estreou, o Vôlei Renata estreou perdendo, mas agora tem Suzano pela frente. André, bom dia mais uma vez. Muito bom dia, Carlão. Que ótimo reencontrá-los nessa semana, nesta quinta-feira, que é uma quinta-feira muito importante, uma quinta-feira histórica, mas eu já falo sobre isso. Verdade, tivemos uma estreia importante no Campeonato Paulista contra a equipe do SESI. Parece que o destino conspirou para que o primeiro jogo do Vôlei Renata, esse novo Vôlei Renata, esse Vôlei Renata reformulado, o primeiro jogo do Campeonato Paulista fosse uma reprise da final da Superliga. E o que nós vimos foi, de fato, um jogo digno de Superliga. Um jogo 3-2, as duas equipes mostrando o seu melhor neste momento. Obviamente que as duas equipes ainda irão evoluir muito, sobretudo o Vôlei Renata. Mas se a gente conseguir fazer esse exercício mais analítico de isolar o resultado, e obviamente nós sempre queremos a vitória, nós e todos os torcedores queremos a vitória, e ela infelizmente não aconteceu, mas isolando este fator, o jogo foi um jogo de muita qualidade, jogo de muito volume de jogo,
e nós tivemos um bom início, sabe, Calão? Isso eu posso afirmar com um olhar mais técnico, mais imparcial, que foi realmente um ótimo início de Campeonato Paulista, com perspectivas, expectativas e uma margem de evolução gigantesca. Lembrando que nós estreamos no Campeonato Paulista contra o SESI Bauru, com apenas 10 dias de treinamento dos Olímpicos, do Bruno, do Adriano, do Judson e do Bruno Lima. Então, foi muito bom jogo se considerarmos este lado, e este é um lado importante a ser considerado. Ontem eu estive no ginásio do Taquaral, um excelente treino, já notamos diferença do time que se apresentou sábado para o time que está treinando hoje, porque amanhã, no final das contas, tem mais um grande clássico contra o Suzano, agora na casa do adversário. Boa, André. Antônio Lupe, o nosso misterioso André. Ele está aguçando a nossa curiosidade, mas já já ele vai falar o porquê o 29 de agosto é tão especial, Lupe. Eu estou começando a ficar mais ansioso do que o normal, viu, Carlão de Freitas? Um grande abraço para o André Heller, o nosso campeão olímpico aqui no Toque de Ouro. André, eu vou sair do vôlei Renata, vou sair de Campinas, claro que é o nosso foco aqui, mas eu queria trocar alguns toques com você sobre o Campeonato Mundial Sub-17, né, que está acontecendo lá na Bulgária. O Brasil, ele vai enfrentar, se não me engano, hoje, a equipe de Taiwan, em busca de uma vaga na semifinal. Não sei se você tem acompanhado de perto, mas eu dei uma rápida passada de olhos aqui. Os confrontos: Itália, Irã, Argentina e Egito, Bélgica, Espanha, Brasil e Taiwan. São novos países que estão chegando aí nessa nova geração. E se você tem acompanhado, é boa a geração Sub-17 que está disputando o Mundial lá na Bulgária? Bom dia. Oi, Lupe. Poxa, que ótima abordagem, ótimo tema. É importante vermos uma equipe das categorias de base do Brasil novamente figurando nas primeiras colocações. Lembrando que as últimas décadas a gente já vem de um bom tempo sempre liderando, digamos assim, esse ranking nas categorias de base. Porém, nos últimos anos houve uma queda que a gente pode chamar até de natural, em função da evolução de outras nações que podemos chamar até de emergentes no voleibol, mas também a ascensão de países que têm já tradição na equipe adulta, digamos assim. O que a gente pode fazer é traçar uma analogia ou estabelecer uma analogia. Aquilo que vem acontecendo nas equipes principais, nas equipes adultas, está se replicando nas categorias de base. Então, nós vemos equipes tradicionais, como Itália, Estados Unidos, Rússia e por aí vai, criando força com as suas equipes principais, Polônia, França, mas também isso é o resultado de um trabalho na base sendo muito bem feito. O Brasil está alternando entre bons e maus momentos nas categorias de base, e temos que entender que aqueles garotos ou garotas que compõem as categorias de base hoje servirão às seleções principais num futuro bem próximo. Os países emergentes é uma realidade, daqui a pouco não serão nem mais emergentes, é importante que a gente entenda isso, mas mais do que isso, e nós já falamos sobre esse tema aqui, é algo que nós precisamos não abrir os olhos, eu acho que é colocar um outro filtro ou umas outras lentes para entender como essa formação deve acontecer agora. Eu há pouco estava falando com a minha esposa, que é uma estudiosa do voleibol, e a gente também fez uma analogia sobre isso, né? Não dá para esperar que um telefone discado, aquele que a gente discava, funcione hoje. Então, os métodos precisam ser repensados. Aquilo que funcionava comigo não funciona mais com outros atletas, né? Então, tem várias variantes, tendo redundante, que temos que pensar para cada vez mais o trabalho nas categorias de base ser relevante, importante, afinal de contas,
de novo, essas categorias de base servirão às equipes principais. André, para fechar aqui o nosso papo, e essa surpresa? Ai. E essa surpresa? Estamos aqui curiosos, sequiosos, André. Meus amigos, hoje estamos completando 20 anos da medalha de ouro olímpica em Atenas, 2004. Viu? Boa. Nossa, que jogada. 20 anos. E eu não estou falando isso para vocês só se darem conta o quanto tempo e a gravidade podem ser cruéis com uma pessoa. Não é só para isso. Eu estou falando porque é um momento muito importante para todos nós. É uma medalha emblemática, é uma medalha que mudou as nossas vidas, não por ser uma conquista importante, mas na verdade a medalha é o símbolo da construção da nossa jornada. Então, Sim. é muito importante o dia de hoje e como esse tempo passa rápido, né? E nós, meros torcedores, somos eternamente gratos a vocês, a quem começou também essa geração de medalha, 92 com Zé Roberto, Bernardinho, acho que foi o ápice nessa geração maravilhosa e que você fez parte, foi um personagem especial também. É o nosso muito obrigado, né, Lupe? Pô. Eu nunca imaginei conversar com um representante daquele time do Bernardinho e hoje eu posso dizer que você é um grande parceiro, viu, André? Eu já falei pro André, quando ele veio aqui, aliás, tá devendo uma visita pra gente aqui no estúdio, viu, André? Pra pagar aquele cafezinho que você ficou devendo da última vez. Quem pagou foi o Carlão. É o seguinte, eu trato o medalhista olímpico, ele tem que ser respeitado e, na minha opinião, ele está em outra prateleira. Sem dúvida. O medalhista olímpico, independente da modalidade. Então, pelo menos é um pensamento meu. Eu sei que o André não concorda, mas é um pensamento meu. Então eu quero desejar os parabéns para todos vocês. E vocês, na minha opinião, estão em outra prateleira no cenário esportivo. Campeões olímpicos, André. Poxa, Lupe, Carlão, obrigado pela generosidade. Vou repetir o que eu te falei somente sobre essa analogia com a prateleira. Vou concordar que podemos estar em outra prateleira, mas não uma prateleira superior, é uma outra, simplesmente uma outra, porque além de realmente termos participado, termos no nosso histórico uma conquista dessa magnitude, para mim estar numa outra prateleira significa que temos responsabilidade de sermos exemplos e absolutamente sempre. A medalha é um símbolo, a medalha é uma conquista, mas a medalha também te dá a condição de levar a boa nova do esporte para todos os públicos, mas não só o esporte alto desempenho, o esporte em todas as suas manifestações. Então, aceito estar em outra prateleira, mas com essa posição também vem muita responsabilidade, porque temos que ser referência, sobretudo no que diz respeito a processo de capacitação continuada, ética e educação. Boa, André! Boa, André! Parabéns mais uma vez, obrigado pela sua presença e até semana que vem e um bom jogo aí do Renata, que vem a primeira vitória no Paulista contra o Suzano. André, valeu, até a próxima! Abraço, Carlão, abraço, Lupe. Carlão, desculpa, a última coisa, que bom que você me ouviu e não tirou essa barba. Beijo pra vocês. Valeu. Pelo amor de Deus, hein? Mas acho que já estamos em reta final com esse visual. 11 horas 29 minutos, já vamos pro Repórter CBN? Podemos tocar? Então vamos tocar. Lupe, participação 99186-9070. Olha só, Carlão, um grande abraço pro nosso amigo, o Dom Marco. Eu não sei se para quem foi o recado, mas ele tá falando que o apresentador não é do agrado dele. Ele disse que não está sabendo ler o que está sendo apresentado. Ele mandou um, nossa, que horror! Quem que é Dom Marco? Não sei, a carapuça acho que serve pra todos Acho que aqui, serve, né? mas acho que ela se encaixou pra mim. Porque, Dom Marco. Eu acho que eu dei, no texto do Djokovic, eu acho que dei uma gaguejada. Ô Marcão, desculpa se eu não consegui te agradar, eu prometo melhorar.
Mas valeu, tá certo. Ele não gostou, ele tem mais a que criticar. Valeu. Continue participando, hein? Isso. 991869070. O Betão, olha a foto do Betão do WhatsApp. Ele tá debruçado num engradado. Nossa, que cena maravilhosa. Ele que tá inveja. Que inveja. Tem muitas Muitas. cervejas e ele está Muitas. debruçado sobre elas. Ele mandou áudio. Já eu vou ouvir, tá bom? Um grande abraço. JP de Moraes, bom dia, amigos. Legal terem feito a cerimônia de abertura das Paralimpíadas em Campinas, lá na região do Ouro Verde. Não entendi. Também não entendi. JP de Moraes, Desculpa a ignorância, desculpa mas eu a não minha entendi. falta de entendimento sobre a sua mensagem. Quem mandou mensagem pra gente foi o Carlos Silva. Ele é torcedor do Bugre e não gostou desse tempo longo sem partidas do Guarani. E mandar um abraço também aqui pra todo mundo que tá participando conosco através do 991869070. Valeu! Agora sim, repórter CBN, tem mais um tempinho? Ah, tem mais um tempinho então. 11 horas 31 minutos. Fábio Scheibe, rapidinho então. Flamengo, depois a gente vai repercutir o São Paulo, mas o Flamengo passou ontem pelo Bahia, parece que o cansaço o Flamengo conseguiu ultrapassar na volta do professor Tite, Fábio Scheibe. O Tite esteve em campo ontem, Bruno Henrique mais uma vez brilhando pelo Flamengo, marcou o gol da vitória, o Bahia até pressionou bastante o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, depois também no segundo, depois de tomar o gol, mas o Flamengo conseguiu uma ótima vitória. O que preocupa é a série de lesões do Flamengo. Ontem o Michael saiu machucado, o De La Cruz também. O Tite vai ter que ver isso, porque agora tem um espaço de tempo, né? Tem jogos da seleção, então vai poder recuperar os jogadores, mas o Flamengo abre uma boa vantagem para o jogo da volta no dia 12, 1-0 para o Flamengo podendo até empatar no Maracanã para conseguir chegar à semifinal da Copa do Brasil e esperar o vencedor de Juventude e Corinthians, né? Engraçado, né? O Flamengo com uma baita estrutura, esses exames, né? Para observar quem está próximo de lesão ou não, mas muitas lesões musculares, né, Fabião? Já tivemos o Gabigol, o Pedro, a Arrascaeta, teve o do Michael. Do Michael, eu confesso que eu não acompanhei, mas a do De La Cruz, do De La Cruz me pareceu algo semelhante a cãibras. Eu acho que ali foi mais um desconforto ou uma cãibra. Não senti que ele teve aquela fisgada. Mas é estranho, realmente, muitas lesões musculares num clube super estruturado como o Flamengo. Mas aquilo lá que a gente estava falando ontem, né? Também essa série de jogos, Também, esses jogos também. consecutivos, acabam desgastando muito. Os jogadores viajam de um lado para o outro também, jogos em intervalo curto de tempo. O Flamengo tem que rever isso. E hoje à noite tem o Vasco e o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né? Depois toda aquela polêmica na segunda-feira após o jogo, aquela briga que teve entre jogadores. Hoje Vasco e Atlético Paranaense começam a decidir outra vaga na semifinal lá em São Januário. Eu só espero que os ânimos estejam mais serenados, né? Porque o jogo vale muito, até mais do que do Campeonato Brasileiro, mas a gente espera que um clima ameno possa prevalecer lá na Colina Histórica. Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 29 de agosto de 2024. A Confederação Nacional da Indústria estima que o setor vai precisar investir cerca de 40 bilhões de reais até 2050 para que as fábricas do país possam adotar o processo de descarbonização. O prazo foi estipulado como meta no Acordo de Paris, assinado em 2015. As emissões de gases de efeito estufa precisam ser zeradas. A Polícia Federal faz a 29ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo da ação é identificar pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023 contra a sede dos 3 poderes em Brasília. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. A Justiça também determinou a indisponibilidade de bens e ativos de investigados. Segundo a apuração, o prejuízo causado ao patrimônio público pode chegar a 40 milhões de reais. O governo federal vai tentar repassar mais uma vez à iniciativa privada a concessão de um trecho da BR-381, conhecida popularmente como Rodovia da Morte. Estão em jogo 300 quilômetros da estrada entre as cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas Gerais. O leilão está marcado para as 14h na Bolsa de Valores de São Paulo. Em ocasiões anteriores, os certames não tiveram lances de investidores. A empresa de foguetes do empresário e bilionário Jeff Bezos, a Blue Origin, lançou com sucesso mais um voo espacial.
A missão contou com 6 tripulantes e durou 10 minutos. O foguete partiu da base do Texas, nos Estados Unidos. Foi o 8º voo com passageiros promovido pela companhia. No horário de Brasília, 11h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h37, JP de Moraes. O mistério foi desvendado, o porquê você fez analogia com a abertura dos Jogos Paralímpicos em Paris. Dá o crédito, hein? Isso, lá na região do Ouro Verde, né, Valmerzinho? Do Campo Grande, porque no Campo Grande tem a Praça da Concórdia. No mesmo local, é o mesmo nome. Mas aqui ele mandou Ouro Verde, hein? Isso, da Ouro abertura. Verde e Campo Grande são próximos? Isso, podemos chamar, sim, podemos chamar. Então, JP, o mistério, a nossa ignorância, ela foi solucionada com Valmir Bortoleto, este mestre da cultura, este mestre do conhecimento dos lugares, dos bairros de Campinas. O rei da Vila Teixeira. O rei da Vila Teixeira, tradicional. Casou, né? A tradicional Vila Teixeira, o rei dos logradouros na cidade campineira. Lupe, tem mais participações? Vamos ver aqui se temos participações. Nossa, 11h38, tem os times de São Paulo ainda. O tempo tá passando rápido. Bom dia, acho que esse Dom Marco não sabe o que um apresentador ruim não deve ouvir o Arena. Alexandre do Nova Europa, dando aquela cutucada. Aquela cutucadinha. A gente tem que trazer o Alexandre aqui, não é possível. Ele virou um hater, né, do nosso Leal Meira. Isso é muito bom. Um encontro de haters, cada um tem o seu, né, Lu? Cada um Você tem um, eu tenho outro, o Eliel tem outro. Mandar um abraço aqui pro César Brito, que mandou mensagem pra gente. Tá falando aqui que o Atlético já garantiu a classificação. Calma. O Atlético venceu o São Paulo ontem. Não é assim, não. Quem mandou mensagem pra gente também aqui foi o José. Disse que o São Paulo deu vacilo e agora vai definir a vaga lá em Belo Horizonte. O Lucas perdeu um gol, hein? Dentro da de cabeça, área, né? De cabeça. Ali era um gol. Torcedor do São Paulo tá meio tenso aqui, viu, Carlão? E ontem também um jogo com uma carga emocional gigante, hein? Nossa! Eu acho que o início de jogo, principalmente, né, teve essa situação envolvendo o esquerdo, aliás, o corpo do jogador uruguaio sendo velado neste momento lá em Montevidéu. 11h39, o boletim, então, dos grandes clubes do nosso estado com Gabriel Dudziak. Em casa, o São Paulo buscava sair na frente do Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas o tricolor bateu mais para gol. Já na segunda etapa, só o São Paulo jogou, e aos 43 minutos veio a grande chance para vencer o jogo. O cabeceio de Lucas Moura na pequena área, no entanto, foi para fora. Fiel ao ditado de que quem não faz toma, o São Paulo cedeu uma falta na intermediária aos 47 minutos do segundo tempo. E após a cobrança de Scarpa, batalha de cabeça deu a vitória ao Galo em pleno Morumbis. Na saída de campo, o volante Luiz Gustavo falou com a reportagem da TV Globo e disse que apesar do erro no final do jogo, a equipe acredita na vitória no jogo de volta. Infelizmente foi um detalhe, a gente tomou o gol. O mais importante agora é a gente levantar a cabeça. Eu acho que temos o próximo jogo, 1-0 não é nada impossível. Nós temos uma
uma filosofia, uma ideia que nós criamos, que a gente não vai desistir nunca. E a gente vai para lá para vencer e para buscar a classificação. Com a derrota por 1-0, o São Paulo precisará vencer em Belo Horizonte por pelo menos um gol para levar a decisão da vaga aos pênaltis. Hoje o Corinthians entra em campo também pelas quartas de final da Copa do Brasil. Às 8 horas da noite, o Alvinegro visita o Juventude em Caxias do Sul. O técnico Ramon Dias não tem desfalques para esse jogo, mas deve mesclar novamente titulares e reservas, a exemplo do que tem sido feito nos jogos válidos pelas Copas. O motivo é a luta do Corinthians contra o rebaixamento no Brasileirão da Série A. Amanhã, o Santos volta a campo pela Série B. O Peixe enfrentará a Ponte Preta às 9h30 da noite na Vila Belmiro e novas mexidas ocorrerão na equipe. Suspenso, o lateral esquerdo Escobar não poderá ser escalado. Por outro lado, os laterais direitos Rainer e JP Sherman, que cumpriram suspensão no último jogo, estarão disponíveis. Ainda nesta quarta, o Santos anunciou a contratação do goleiro Renan, que estava no Juventude e que tem 35 anos. O Palmeiras se reapresentou nesta quarta após uma folga tripla e tem problemas para a partida do próximo domingo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. O lateral direito Mike teve diagnosticado uma lesão na panturrilha direita, enquanto o zagueiro Vitor Reis tem um edema na coxa. Além deles, o volante Gabriel Menino também será desfalque por uma lesão na coxa. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Gabriel. 11h42. Fábio Scheib, tem ouvinte falando que não precisa nem ter o segundo jogo aí da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e São Paulo. Não vejo assim, acho que o São Paulo está muito vivo, embora, né, a vantagem do Atlético a gente pode considerar como uma vantagem considerável, Fábio Scheib. O São Paulo tem essa dificuldade de ter que vencer o Atlético Mineiro agora na MRV, no dia 11, né? O São Paulo perdeu ontem, mas o São Paulo até que jogou bem no segundo tempo, pressionou muito, fez uma pressão, não saía do campo do Atlético Mineiro, só que não conseguiu converter em gols as oportunidades criadas, essa principal do Lucas, já no finalzinho, né? O Lucas cabeceando uma bola rente à trave, já nos minutos finais da partida. O São Paulo que tentou, o Atlético ficou só especulando, só atrás marcando no campo de defesa, e praticamente no último lance e também no único momento de chance do gol do Atlético na segunda etapa, conseguiu um gol, e no meu ver foi uma falha do Rafael também, ali o Rafael fez aquela famosa, deixou a bola passar, né, fez aquela visão de gol, né, tentando a bola cabeceada pelo Batalha, a bola acabou entrando, ele pensou que ia para fora, acabou entrando, mas o São Paulo agora tem esse prejuízo grande aí para o jogo da volta, tentando reverter essa vantagem. Você falou sobre o esquerdo, muito legal da parte do São Paulo, né? Como forma de homenagem também, solidariedade. Jogadores do São Paulo foram até o Uruguai nessa manhã, principalmente o Wellington Rato, o Rafinha, o Galopo, o Michel Araújo, muito próximo do esquerdo, e também o Caleri, para estarem presentes no velório do jogador do Nacional, que aconteceu justamente no jogo contra o São Paulo, esse ataque que ele teve, culminando na morte. Tá certo. Discordo do meu amigo sobre a falha do Rafael. Você achou que não foi? Achei que não. É aquela cabeçada que vem no contrapé. A Batalha, acho que alta. ele foi de olhos olhos abertos. Foi mais vacilo, né, da defesa do São Paulo. E aí o VAR novamente quase estraga tudo, né? Quase. Pensei na nossa conversa de ontem. Nossa, quase, por pouco. Mas você não achou que o Rafael tirou a mão na bola? Não, Scheib. É aquela bola. Primeiro, ele vem por trás da zaga, né? Ele tá ali um pouco. Ali foi a falha do Luciano, né? Que era o cara da marcação. É claro que o Batalha é maior que o Luciano, mas poderia ter colocado ali uma pressão, uma marcação mais próxima, dar aquele toquinho, não pra pênalti, sabe? Mas pra tentar ali tirar o jogador do Atlético da jogada. Mas eu achei que não foi falha não, Scheib, porque a bola vem muito alta e ela cai de repente no canto oposto. É muito difícil essa bola. Eu, particularmente, respeito a opinião do Scheib, mas eu achei que não foi não, Scheib. Eu acho que foi mais vacilo defensivo do sistema do São Paulo. O Fabiano tocou num assunto importante. O São Paulo ele não fez uma má partida, não. O São Paulo jogou bem contra o Atlético, criou oportunidades, esse lance do Lucas Moura, né? Ele não costuma perder. Agora, o Atlético precisava de um jogo desse tamanho, de uma vitória desse tamanho, né? Ontem nós discutíamos, aqui também, fora do ar, o Atlético tem montado grandes equipes com individualidades, mas não consegue fazer frente a Palmeiras, ao próprio Flamengo, perdeu até esse posto para o Botafogo.
e tenta retomar através das Copas. E ontem foi uma vitória importante que dá uma vantagem, não fecha o confronto. O São Paulo tem condições de ir a BH e conquistar a classificação, mas foi uma vitória que pode dar um outro caminho para o Atlético Mineiro nesta temporada. Fechando os grandes, Fabião, Corinthians contra o Juventude, será um Corinthians misto? O técnico Ramon Dias ainda esconde a escalação, porque não pode deixar de lado o brasileiro, hein? Se a gente pensar que o Corinthians está, como o Corinthians está tratando esse jogo, o Corinthians está pinado, né? Está pondo as reservas, pensando no Brasileirão. Claro, tem que pensar, porque está na zona de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, mas o Corinthians não está tratando umas quartas de final de Copa do Brasil com a forma que deveria tratar, pensando em um título que pode estar próximo também e muita grana envolvida. O Corinthians vai usar um time misto, mais uma vez, e Ramon Dias pensando justamente no confronto de domingo contra o Flamengo, válido pelo Brasileirão, onde o Corinthians tem que ganhar de qualquer forma para sair dessa parte de baixo da tabela, né? Que situação difícil que vive o Corinthians, hein? Poderia estar num momento mais tranquilo, né, pro jogo de hoje. E se você acha que o jogo hoje vai ser fácil pro Corinthians... Que é isso? Eu vou passar aqui uma informação, um dado a respeito da campanha do Juventude em casa em 2024. 21 jogos, 11 vitórias, 8 empates e só 2 derrotas. Sofreu apenas 16 gols e marcou 36. Vai ser difícil, vai ser difícil. Acho que o importante para o Corinthians em termos de Copa do Brasil é levar o jogo para São Paulo vivo, né? De uma maneira em que o Corinthians possa ter possibilidades de se classificar, de seguir no mata-mata da Copa do Brasil. 11 horas e 47 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Aí na volta, tudo sobre a preparação da macaca e o Guarani que enfrenta o Coritiba na outra semana. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Rodada do Campeonato Paulista, que começa nesta sexta-feira com o duelo entre Suzano e Vôlei Renata, 7 horas da noite, jogo com transmissão aqui da CBN Campinas. O Guarulhos recebe o Atibaia também nesta sexta, às 7h30 da noite. Às 8 horas, um pouquinho mais tarde, o Praia Grande enfrenta o Santo André. E no sábado, às 4 da tarde, dia 31, tem o duelo entre SESI e São José. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Onze horas 50 minutos, Antônio Lupe. Participação e já emenda a macaca, Lupe. Vamos passar aqui rapidinho a participação dos nossos ouvintes. O Tomás Pavani, São Paulo, zoou tanto o palmeirense no primeiro time, mais ou menos, que pegou no mata-mata e perdeu em casa.
É a opinião aqui do nosso amigo, o Valdir de Campinas. Bom dia. Mesmo com o cara a cara 14-3 ontem, o São Paulo não conseguiu ganhar, né? Corrigindo, 11-3, é verdade. O cabelo se perde nas contas. Bom dia, Carlão. É o Antônio, meu xará, lá do Ouro Verde. Boa. E a todos os presentes, essa parada pro Guarani está sendo boa, pois não vai ter desculpa por falta de entrosamento. É a opinião do Antônio, lá da região do Ouro Verde. Daqui a pouco a gente fala sobre o Guarani, porque como você destacou, agora é a hora e a vez da macaca aqui na CBN. E a gente fala desse duelo que acontece amanhã, sexta-feira, às 9h30 da noite, na vila mais charmosa do Brasil, a Vila Belmiro. A Ponte tenta apagar a atuação péssima que aconteceu contra o Operário na última rodada e precisa vencer para conquistar 3 pontos, o que seriam os primeiros fora de casa, porque a Ponte ainda não venceu como visitante. O Sérgio Rafael deu uma entrevista e falou a respeito da péssima atuação que a Ponte apresentou contra o Operário e da cobrança interna para melhorar o rendimento e conquistar a vitória na Baixada Santista. A gente sabe que não está vivendo um bom momento, né? A gente via aí um retrospecto muito bom em casa, né? Acabamos pecando aí em 2 jogos em casa que a gente não poderia ter deixado o resultado escapar. A gente, pessoalmente, eu tô com um pouco de vergonha também, né, do nosso desempenho no último jogo. A gente foi muito abaixo, a gente tá se cobrando. A gente sabe que para jogar na Ponte não pode ter um desempenho desse, ainda mais em casa. Agora é buscar um ponto muito difícil fora de casa. A gente sabe da qualidade da equipe do Santos, mas a gente sabe que já passou da hora a gente buscar esse ponto, virar essa chave e buscar os pontos fora de casa para a gente poder voltar lá para cima da tabela. Não, a gente tem trabalhado bastante, né, durante a semana. Claro que todos os jogos na Série B aí, os times vão com uma postura um pouco diferente fora de casa. A gente sabe que a dificuldade que é, a pressão que é jogar fora de casa, mas a gente precisa virar essa chave realmente. E o nosso psicológico, às vezes, pelo menos, eu sinto que quando a gente toma um gol muito cedo, às vezes fica um pouco difícil de reagir, mas está trabalhando para mudar isso e espero que seja já a próxima sexta-feira. Não, ainda continuamos pensando no acesso, é possível. A gente sabe aí que a Série B está muito equilibrada, está muito embolado. A gente precisa de uma sequência de umas 2, 3 vitórias aí para bater lá em cima e saber que a gente vai buscar nossos objetivos ainda. Esse é o Sérgio Rafael, zagueiro da Ponte Preta, e a informação, até destacamos isso em manchete, né? A notícia, mais uma notícia triste pro Jean Carlos, formado na base da Ponte. Informação que foi publicada pelo Heitor Esmeriz, aproximadamente 30 minutos, o lateral esquerdo, Jean Carlos, ele sofreu aí uma lesão no ligamento, a 3ª cirurgia que ele vai precisar passar por conta desse problema no joelho aos 21 anos. O Jean Carlos sofreu a primeira lesão em 2019, quando ele ainda jogava no Sub-20. Ele foi muito elogiado pelo Jorginho na época, porque o Abner foi vendido para o Atlético Paranaense e ele era colocado como o substituto imediato, mas infelizmente sofreu essa lesão. Voltou, só que em 2023, maio de 23, contra o Botafogo, ele teve também uma lesão e precisou passar por cirurgia. Voltou em 2024 no duelo contra o Amazonas, na vitória por 3-0 no primeiro turno da Série B, jogo no Moisés Lucarelli. Então, infelizmente, essa lesão aconteceu no treino de quarta-feira. O Jean Carlos vai precisar passar por uma nova cirurgia. A gente só aguarda aí a nota oficial da Ponte Preta para confirmar e trazer mais detalhes sobre essa lesão do Jean Carlos, que triste, né? Mais uma vez. Triste, né? Nós estávamos até na resenha antes do programa com o Heitor Esmeriz. E, cara, 21 anos, 3 cirurgias, né? Já estava voltando, aos poucos, sendo utilizado pelo técnico Nelson Batista. O Jean é um menino de muito potencial. Tecnicamente, realmente, ele é acima da média, né? O próprio Hélio dos Anjos tratava muito bem o Jean, só dizia que o Jean... colocar ele na segunda linha, né? Precisava ganhar um pouco mais de confiança o Jean. Mas é bom jogador que tem futuro. Agora, 3 lesões com 21 anos, a gente só torce assim para que ele tenha uma cabeça boa para se recuperar, para retomar a carreira, porque não é fácil, né? Lesão no joelho, mais aí um tanto de meses aí parado. E a gente espera que o Jean tenha a cabeça no lugar, né? Uma força mental gigante para que ele possa se recuperar e voltar a fazer aquilo que gosta, né? A desempenhar a profissão dele, né? Que é
um atleta de futebol. Com relação ao jogo, difícil, né? A Ponte ela vacilou tanto em casa e agora se vê na obrigação de vencer o Santos na Vila Belmiro ou pelo menos conquistar pontos. E pega um Santos também no momento de cobrança, né? Isso eu acho que é mais um problema na vida da Ponte. Mas o jogo é jogado, ela vai lá e jogar o jogo. Mas é claro, evidentemente pela qualidade do Santos, mesmo no momento abaixo também, eu vejo o Santos como favorito, mas a Ponte vai ter que jogar o que não jogou, né, nesta Série B, principalmente fora de casa, para conquistar pontos preciosos lá em Urbano Caldeira, lá na Vila Famosa. 11h55, agora descendo a Avenida Ayrton Senna, e vamos desembarcar no Brinco de Ouro, Antônio Lupe. A torcida do Guarani quer saber, Carlão de Freitas, se esse tempo de preparação é bom ou ruim, mas pensa aí direitinho, boa. Porque o Lohan, atacante, que já aprontou muito pra cima do Guarani quando jogava no Santo André, foi apresentado, 11º reforço do Guarani para a temporada. Na verdade, ele é o 9º, faltam 2 ainda do Tombense para serem oficializados. Lohan, atacante, falou a respeito da chegada e ele se apresentou ao torcedor do Bugre. Sou Lohan, né? Jogo centroavante. Minha característica é jogar mais dentro da área, uma presença de área, um jogo aéreo, uma disputa ali entre os zagueiros. Gosto de um jogo de contato, né? Então acho que essas aí são minhas credenciais para poder estar ajudando o Guarani. Venho com as melhores intenções, né? Venho com uma competitividade boa, venho interessado em ajudar, junto com meus companheiros, a tirar o Guarani dessa situação e conquistar o objetivo dentro do campeonato. A recepção foi muito boa, né? Já de antemão o grupo me recebeu muito bem, tenho aí buscado criar relacionamentos, criar entrosamento com a galera. Acho que de acordo com o tempo isso vai melhorando. A expectativa é atuar bem, jogar bem, poder ajudar meus companheiros, fazer gol e dar alegria a essa torcida. A ansiedade está batendo na porta, né? Podia ter sido no jogo contra o Botafogo, mas infelizmente foi adiado. Mas uma notícia boa é que a oportunidade pode ser aqui diante do torcedor, diante da nossa casa, da nossa torcida, e espero que isso possa acontecer na terça-feira com os 3 pontos. Pode esperar bastante empenho, bastante determinação, bastante querer de poder ajudar junto com meus companheiros a tirar o Guarani dessa situação. Mais um jogador para o setor ofensivo do técnico Alan Al, que ainda tem muito tempo para definir a equipe que vai entrar em campo para enfrentar o Coritiba, terça-feira, 9h30 da noite. O pessoal tá judiando da gente, né? Nossa, 9h30 da noite. A Ponte Chapecoense depois é 9h30 da noite. A maioria dos jogos das equipes de Campinas às 9h30 da noite. Não só nós, né? Mas também o torcedor, né? Atrapalha aí a presença do público. Ô, Carlão, responda. Vamos lá. Olha, Lupe, eu acho que dá para enxergar as duas situações. Situação ruim é que você sai daquele ritmo de competição, né? Um ritmo positivo que o Guarani estava vivendo e dá uma pausa. Né, isso realmente não é legal. Agora, o outro lado, a gente vira e mexe está falando aí do calendário maluco, de jogadores lesionados, de muitas viagens e, evidentemente, fisicamente, para o Guarani, eu acho que deu para tirar proveito, ou está dando, né, esse período aí sem jogos. Tem o lado técnico, eu acho que atrapalha um pouco, porém o lado físico acaba dando uma recuperada, até para os novos jogadores, já chegando, se ambientando, e isso é importante. Não, os dois lados, o lado negativo atrapalha, o lado positivo que fisicamente a equipe tem aquele belo descanso. Resumindo, muretou, né? Muretou, tá, mas é verdade, eu acho que problema. tem as duas situações aí, positivas e negativas nessa do paralisação Guarani tá da vida do Guarani. Que não respondeu a pergunta. Na Série B. Fábio Scheib, 11h59, deixa eu jogar esse abacaxi pra você também. E aí, é bom ou é ruim? Praticamente 2 semanas aí do Guarani na Série B. Fabião, tem direito a muretar também. Não pode muretar, hein, Scheib? Eu vejo pelo lado benéfico, sim. Aê! O Alan chegou há pouco também no Guarani. Ele vai ter tempo, teve tempo agora para integrar mais completo o grupo, né? Conhecer melhor os jogadores. Tem jogadores chegando também. A gente vê pelo lado bom, porque o Guarani pode treinar, pode criar mais fundamentos também, visando essa arrancada aí na Série B. Claro, tem esse lado ruim de não estar disputando uma competição oficial, o que acaba se prejudicando, principalmente pelo momento. Mas eu vejo pelo lado benéfico, sim. Jogadores, o próprio Alan Al também podem fazer uma intensificação dos trabalhos melhor, visando essa partida contra o Coxa. Boa, Fábio Scheib. Cara, chegou um rapaz aqui, e deve ser né, não sei, pra estacionar aqui dentro, ele é igualzinho o Elvis. Olha, não é igualzinho mesmo.
mas não é o Elvis, infelizmente, porque senão eu iria parabenizar o Elvis por ser um grande jogador. Meio-dia, Valmirzinho, fechamos? Tem mais? Deixa eu trazer uma informação. Já tem stories. Já tem stories. O Carlão, Fábio Scheib, olha essa bomba. Vai. Ontem o Sport anunciou a demissão do técnico Guto Ferreira, conhecido aqui do torcedor, principalmente torcedor da Ponte, torcedor campineiro, apaixonado pelo futebol também. E as informações davam conta de que o Daniel Paulista estava deixando o CRB para ser anunciado pelo Sport. Mas parece que nada disso vai acontecer. E sabe quem que é o alvo do Sport, meu caro Fábio Scheib? Não. É o Pepa, ex-Cruzeiro. Pepa. Português também, né? Amigo de Fenômeno. Amigo de Fenômeno. Quem anunciou o novo treinador também foi o América Mineiro, voltando com o Lisca, né? Que tem bom trabalho já realizado por lá, o Lisca assumindo o Coelho. Tá certo, agora sim, fechamos. Meio-dia, Antônio Lupe, Fábio Scheib, ouvintes, a gente volta às 4 com a Arena, até lá. CBN Esportes Campinas.